Boa noite. Portugal está em estado de alerta. As restrições anunciadas pelo Governo serão punidas com o crime de desobediência civil. É esta a resposta política aos novos números do surto de coronavírus no nosso país. Hoje há 112 casos confirmados, mais 34 do que ontem, mas há 1.308 suspeitos, ou seja, mais do dobro dos casos verificados há precisamente 24 horas. É esta a curva que levou o Primeiro-Ministro a tomar medidas restritivas que, pura e simplesmente, contrariam a recomendação do Conselho Nacional de Saúde Pública, anunciada há 2 dias, e que pretendia encerrar escolas apenas caso a caso e apenas mediante a autorização expressa das autoridades de saúde. Em Portugal, os casos confirmados estão, na grande maioria, a norte do país e têm este perfil. São, na maioria, homens entre os 40 e os 49 anos e apresentam essencialmente tosse. É este o quadro numa semana em que Portugal registrou uma curva de crescimento de casos muito semelhante à curva de outros países europeus, como Espanha, França e mesmo Itália, onde só nas últimas 24 horas morreram 250 pessoas. No nosso caso, o vírus foi importado de Milão e rapidamente se disseminou de uma forma imprevisível e incalculável. Boa noite. O vírus chegou. Há 2 casos confirmados de infecção. O vírus chegou a Lisboa. Mais 2 casos de novo coronavírus. São 40 pessoas, entre alunos, professores e funcionários, em isolamento. 13 destes, 4 contraíram a infecção em Itália. Só hoje foram confirmadas mais 5 novas infecções. Boa noite. Lousada e Felgueiras são os concelhos mais afetados pelo coronavírus em Portugal. Por causa disso, foram encerrados serviços públicos e também alguns serviços privados. Com o mundo em alerta, Felgueiras e Lousada foram os epicentros do surto em Portugal. A história por detrás dos números é-nos contada em exclusivo pelo proprietário da fábrica onde tudo começou. Fernando Soares está internado no Hospital de Santo António no Porto desde domingo. Quando eu me apercebi foi na quarta-feira, quando ele ligou ao meu cunhado e ele me disse que durante a noite estava a passar tinha sentido alguns sintomas um bocadinho relacionados com aquilo que se falava. E da qual eu lhe disse para ele ir a outra unidade de saúde e dizer que estava mesmo mal e que tinha sido um dos que tinha ido à Itália para ver se eles faziam um teste. 2 dias antes, o cunhado de Fernando Soares já tinha ido ao hospital de Lousada. Não referiu que tinha estado em Itália, voltou para casa com medicamentos para a gripe. E daí incentivei-o a ele ir ao hospital, a um outro hospital, e dizer, agravar um pouco mais a situação dele, dizer que estava mesmo doente, que já lhe doía tudo, não era a cabeça, doía-lhe a cabeça, doía-lhe o peito, doía-lhe a barriga, doía-lhe tudo. No sentido de ver se eles lhe mandavam fazer o exame para que toda a gente ficasse mais descansado. Uhum. E foi nessa altura que ele foi a outro hospital? Foi isso, que ele foi a outro hospital. Felgueiras? Foi a Felgueiras. E eles isolaram-no e mandaram fazer o teste. Depois há outra coisa que eu achei muito estranho na altura, é que foi a forma como ele se dirigiu para o São João. Como é que foi? Que ele foi na viatura dele, fez o exame e veio outra vez para casa na viatura dele. Sem nenhuma medida de segurança? Sem nenhuma medida de segurança, porque eu depois até questionei, quando tive a oportunidade de falar com a delegada de saúde, questionei como é que era possível. Então ela me questiona por alguns nomes das pessoas que estavam em contacto mais com o Sr. Miro, porque o Miro era um caso suspeito e que estava no São João a fazer o teste, e eu disse, não, doutora, eu acho que a doutora deve estar enganada, o meu cunhado, o Miro, já está a chegar a casa. E ela, como? Ela ficou também um bocadinho surpreendida. Casimiro Sousa só foi internado no dia seguinte, depois do teste ter dado positivo. Estávamos a 5 de março, 13 dias depois de ter regressado de Milão. Terá sido o doente número 1 do foco de coronavírus no norte do país. O seu cunhado, entre os dias 26 e 28, ele esteve a trabalhar e esteve em contacto com outras pessoas? Sim, porque o trabalho dele também o obriga, né? Está na parte da modulação, atende um ou outro fornecedor, os funcionários, sempre que precisa de alguma coisa, dirigem-se a ele. E qual é a ideia que tem neste momento? Que o seu cunhado foi o doente número 1? A pessoa que tenha infectado as pessoas todas à volta? Assim, eu não tenho essa ideia. Eu não sei se foi ele, se fui eu.
Todos, numa primeira fase, foi ele. Porque ele foi a pessoa que na verdade, revelou esses efeitos. Desenvolveu os sintomas primeiro. Os sintomas primeiro. Portanto, tudo indica que tenha sido ele. De facto, Casimiro Sousa foi o primeiro funcionário desta fábrica a apresentar sintomas poucos dias depois de ter chegado da Feira de Peles para Calçado em Milão, a 21 de fevereiro. Com ele viajou o filho de Fernando Soares, que até hoje nunca apresentou sintomas. Antes dele, tinham estado também em Itália, na principal feira de calçado, o próprio patrão, Fernando Soares, e outro funcionário da fábrica. Regressaram no dia 18 de fevereiro. Hoje, arrepende-se? Muito, não é? Se fosse hoje, é lógico que nunca teria ido, como é óbvio. Em Itália, os primeiros casos da doença foram identificados a 30 de janeiro, após 2 chineses terem testado positivo. No dia seguinte, o governo italiano decretou o estado de emergência. Apesar disso, esta feira, que é a maior de calçado de todo o mundo, não foi cancelada, nem esta, nem a de Peles, que se realizou logo a seguir. Só de Felgueiras estiveram presentes entre 30 a 40 empresas. Cada uma levou em média 4 pessoas. Ao todo, a Associação Portuguesa de Calçado confirma que houve 400 portugueses que viajaram até Milão. Quando esta família regressou ao país, Itália já contabilizava 21 casos, mas na realidade, uma semana depois, o número disparava para 1128. Se fosse hoje, teria tido outro tipo de precauções? É difícil dizer que teríamos feito tudo diferente, porque nunca tivemos nenhum aeroporto, à exceção na chegada a Milão, é que tivemos o controle da temperatura. Depois, tirando isso, ninguém mais. Nós entramos em Milão e saímos em Portugal com a naturalidade normal. Ninguém estava preocupado com tal coisa. Quer dizer, era difícil da nossa parte tomar uma iniciativa e dizer, epá, vamos ter este cuidado, este. Era impossível. Acho que ninguém faria, acho que ninguém fez. Mas porquê que, havendo notícias, foram na mesma para o evento em Itália? Como ninguém cancelou, nós tínhamos compromisso e tudo a perceber a nossa vida. E não lhe passou pela cabeça não ir? Assim, a Micana, não. Aquilo que nós assumimos desde a primeira hora foi uma postura de grande responsabilidade. Porquê? Contactamos as entidades competentes, no sentido de informarmos os nossos empresários de um conjunto de cautelas que deviam de tomar na viagem que iriam fazer para Milão. Importa também dizer que em Milão nós tivemos no maior e no mais relevante certame profissional de calçado. É absolutamente fundamental para o desenvolvimento da atividade das empresas. Estamos a falar de um setor que exporta 98% da sua produção para 163 países nos 5 continentes. Neste momento, quantas pessoas da sua família e da sua fábrica é que estão diagnosticados com Covid-19? Andamos na casa de 18. Conseguiu já estabelecer Se as pessoas todas com quem contactou desde que chegou de Milão estão infectadas? É lógico que não. Lógico que nós, depois da chegada de Milão, que foi no máximo dia 21, isso foi detectado na quarta-feira, que eu não sei precisar o dia, mas nós foi em fevereiro, nós já estávamos quase a meio de março, que você imagina a quantidade de pessoas que já contactaram connosco, que nunca mais lá chegámos. Só quem teve sintomas foi autorizado a fazer o teste ao coronavírus. O meu filho está em casa, junto com a minha família, com o estado da minha família. O seu filho que foi à Itália com o seu cunhado, ele não fez o teste? Foi com o meu cunhado, não tem sintomas, mas também não lhe mandaram fazer teste. A minha esposa, a mesma coisa, também não tem sintomas, e as minhas filhas, mas estão em casa. Portanto, Estão todos de quarentena? Está tudo de quarentena. Mas ninguém fez os testes? Mas ninguém fez testes. E o Fernando, presumo que estejam todos infectados? Assim, eu presumo pelo facto de eu também não tinha sintomas e estou afetado. Não? Portanto, se eu não tinha sintomas e acabei por dar positivo, não tenho muitas dúvidas que haja pessoas que foram à feira que estarão também na mesma situação que a minha e que não têm sintomas. Porque não tiveram contacto direto connosco e, pronto, porque aquilo que eu noto é só as pessoas que tiverem contacto connosco diretamente é que estão de quarentena. Sílvia Cunha também não imagina quantas pessoas poderá ter contagiado sem saber. Hoje grava connosco a partir de casa. Já não tem qualquer sintoma. Eu sou comercial, sou vendedora e eu vou
de fábrica em fábrica diariamente. Portanto, eu visito cerca de 8 a 10 fábricas por dia. Para lhe dizer agora em concreto, eu teria que agarrar no meu itinerário e explicar-lhe tudo pormenor. Mas esteve com muita gente? A pergunta é essa. Muita gente. Logo que eu positivei, eu dei a indicação de todas as pessoas que eu estive muito próxima e de todas as empresas que eu tive, que eu passei simplesmente muito rápido, ok? Sílvia é cunhada de Fernando Soares. O marido também trabalha nesta fábrica, mas foi ela a primeira pessoa a sentir sintomas gripais logo no dia 25 de fevereiro, sem nunca ter estado com o doente número 1. Em algum momento associou a viagem deles à Itália aos vossos encontros familiares e ao facto de se estar a sentir com gripe? Nunca associei a eles, até porque eu tinha estado numa festa, mais o meu marido, na segunda-feira à noite, e normalmente eu, quando apanho frio, canto e danço, isto acontece comigo. Eu fico rouca, ter estado na festa, apanhei calor, frio, bebi bebidas frescas, era o que eu tinha associado, só. E havia muita gente nessa festa? Muitas, não faço ideia. Mas mais de uma centena? Entre 50 a 100, é provável que sim. Mas depois já elas rodavam, percebe? Umas saíam, outras entravam, pronto. E foram vários os encontros e festas desta família nos dias que se seguiram à chegada de Milão. Domingo, 23 de fevereiro, o dono da fábrica jantou com toda a família, incluindo o cunhado, que se viria a tornar o primeiro doente positivo. Em casa dos pais juntaram-se 17 pessoas. Terça-feira seguinte, feriado de Carnaval, a família almoçou e jantou toda junta. O número de presentes subiu para 28. Um dia depois, quarta-feira, Casimiro Sousa começou a sentir os primeiros sintomas. Nesse mesmo dia, a mãe de Fernando Soares recebeu a visita de um casal. Nas horas seguintes estavam todos infectados, mas continuaram todos a trabalhar de 26 a 28 de fevereiro. Domingo seguinte, 1 de março, Fernando Soares ainda esteve num jantar de família com 14 pessoas. Sílvia Cunha fez a festa de aniversário ao filho mais novo. Quase todos os convidados foram infectados. Desses todos está a dona Carminda internada com positiva, que é a minha sogra, está o meu marido que é positivo, estou eu que sou positiva. Mas o seu filho? O meu filho deu negativo, portanto o meu filho andou connosco este tempo todo e deu negativo. E continua consigo em casa? E continua comigo em casa, exatamente. No dia de aniversário do filho, Sílvia continuava com sintomas. O marido começou a sentir dores no corpo nesse mesmo dia. E ele não foi ao hospital, ele manteve-se a tomar brufeno e um antihistamínico que eu pedi-lhe para ele ir buscar no dia 1, no dia do aniversário. E continuou a ir trabalhar? E na segunda-feira fomos todos trabalhar. Foi tu trabalhar, foi toda a gente para a escola. No dia 3 de março, Sílvia Cunha foi ao Hospital de Felgueiras porque já não aguentava a tosse. E tal como Casimiro Sousa, o chamado doente número 1, voltou para casa com medicamentos para a gripe. Não referiu que pudesse estar infectada ou que tivesse receio de estar infectada com o coronavírus? Não, continuava com a situação que achava que foi por ter apanhado. E, portanto, nessa altura, quando vai ao hospital, pergunto-lhe, esteve com médicos, esteve com pessoas sem qualquer precaução? Exatamente. Fiz um raio-x ao pulmão, o médico consultou-me normalmente e passou-me uma série de medicamentos. Um medicamento para soltar a tosse, porque estava a tosse presa. Eu não tinha expectoração, eu não tinha pingo, eu não tinha nada dessas coisas. O médico nunca lhe perguntou se tinha algum familiar que tivesse ido a Milão nestes dias? Nós falámos nisso, se calhar, um bocadinho na brincadeira, não é? Tipo, não teve em contacto com ninguém de Itália. E eu disse, doutor, eu sou comercial, aqui em Felgueiras metade das pessoas foram para a Itália, não é? Portanto, disse isso ao médico? Sim, pronto. Mas o médico não validou isso como suspeito? Nunca, óbvio. Já estavam todos infectados e, sem saberem, no dia seguinte, a sogra de Fernando Soares foi ao hospital de Penafiel também com sintomas de gripe. Mais uma vez, nenhuma precaução, nenhum aviso, e a sogra de Fernando Soares tornou-se assim na terceira infectada deste grupo a ter estado numa unidade de saúde, de onde a mandaram para casa com medicamentos para a gripe. Só ao 13º dia, após o regresso de Milão, é que as autoridades portuguesas perceberam que estavam perante um surto e que toda uma teia familiar se tinha infectado, com efeitos de contágio ainda imprevisíveis. Mas para isso foi preciso que Casimiro Sousa tivesse testado positivo para o coronavírus. No dia seguinte, sexta-feira, a mãe de Fernando Soares sentiu-se mal e o filho mais novo chamou os bombeiros. A situação dela, desde a chegada dos bombeiros até a entrada da minha mãe no hospital, é que eu acho que isso não quero desejar isso a ninguém, porque a minha mãe sentiu-se muito mal, ficou nos braços do meu irmão mais novo, inanimada.
Eles ficaram todos atrapalhados, ligaram para a ambulância veio. Portanto, nós fomos acionados via CODU aqui para a nossa central, para uma situação pré-hospitalar, portanto, uma senhora de idade, portanto, com alguma indisposição. Entretanto, há um familiar que refere que tinha um tio, portanto, filho dessa senhora, que teria ido no dia anterior ao hospital e que teria sido, portanto, dado positivo como coronavírus. Perante isso, o que é que o bombeiro fez? Volta a ligar ao CODU e informa dessa situação. Aí fazem uma conferência em 3 partes, os bombeiros, o CODU e a Saúde 24, e depois de várias trocas de informações e palavras, o CODU decidiu que a senhora devia ficar em casa, recolhida, e que, portanto, o caso não era validado como coronavírus. A minha mãe teve 2 horas dentro da ambulância. Ao fim de 2 horas disseram que não a podia levar a lado nenhum porque ela era suspeita do vírus. O protocolo diz que transporte de doentes, portanto, que suspeitos são transportados pelo INEM. Portanto, seria transportados por INEM, nem seria transportados por nós, só que isto não era um caso suspeito. Esta senhora esteve dentro da ambulância? Não. Foi sempre dentro de casa? Sim. O meu irmão mais novo ficou revoltado com a situação. Pediu para os bombeiros pôr a minha mãe cá fora. Então esse meu irmão, uma das minhas sobrinhas, pegou na minha mãe e levou-a para o hospital. Esses bombeiros estão em casa, pelo menos a próxima semana, esta e a próxima. Mas não estão de quarentena? Não considero que estejam de quarentena, não é? Estão sob vigilância. No mesmo dia, sexta-feira à noite, o marido de Sílvia Cunha foi chamado a fazer o teste ao coronavírus ao Hospital de Santo António, mas foi e voltou no seu próprio carro, sem qualquer proteção. Depois de ter dado positivo, tudo mudou. Ele foi internado. A mulher seguiu-lhe o exemplo, mas a delegada de saúde deixou-a ficar em casa para cuidar do filho de 11 anos, que é negativo. A nosso pedido, esta mãe de 40 anos mostra-nos como se protege, a ela, ao filho e a todas as pessoas da comunidade. Como veem, estou sempre com luvas, sempre, e sempre com a máscara. Portanto, aqui será o quarto do Zé, onde ele não está neste momento, como podem ver. Tenho sempre as camas abertas para arejar da noite, sempre não as fecho. Coloco aqui a comida, como estão a verificar. Os talheres dele são descartáveis. Entretanto, vou à outra parte da casa. Agora chamo, Rodrigo, podes vir comer. Portanto, o Rodrigo vem, eu sempre com a distância que devo manter, nunca em contacto com ele. Entretanto, ele entra no seu quarto e vai comer. Primeiro desinfetei tudo, com lixívia e água, já não me lembrava desse pormenor. Eu limpei os 2 compartimentos, o quarto e a sala, para ele poder estar. Foi trocada a informação de que a Sílvia e os seus familiares não teriam respeitado a quarentena e teriam andado por felgueiras, em centros comerciais, e que não teriam tido os cuidados necessários a evitar o contágio. Isto é verdade? 100% mentira mesmo. E como é que se sente, sendo mentira, que isto tenha sido dito? É muito mau, não me sinto nada bem, até porque quem me conhece bem sabe que eu, depois de me dizerem uma regra, eu cumpro a 100%. Dizerem a minha família, eu sei, nós falamos diariamente pelo WhatsApp, toda a gente está em quarentena dentro de casa. Nós vemos-nos uns aos outros através do telemóvel. Ao todo, os 18 familiares infectados contactaram no mínimo com mais 120 pessoas das várias famílias que cada um tem. Em quarentena estão agora cerca de 300. A grande maioria não fez teste porque não teve sintomas. Há mais pessoas que tenham estado em contacto consigo e com os seus familiares que não tenham feito o teste e que possam estar positivas? Sim, porque repare, a minha sogra deu positivo. O meu sogro está em casa, não fez testes. Uma cunhada minha que mora relativamente encostada à minha sogra deu positivo. O marido e os filhos estão em casa. Ainda assim, há quem tenha mais de 70 anos, tenha estado no epicentro do contágio e continue bem de saúde, como António Alves Mendes, o sogro de Sílvia Cunha. Tem a mulher, os filhos e o genro internados no hospital. Entrevistámo-lo respeitando a distância de segurança prevista para evitar o contágio. O senhor não está preocupado? Não estou, porque está tudo a correr bem. Pronto, graças a Deus. Pronto, é isso. E tem tido cuidados? Sim, senhores, tem algo por aqui assim, que eu liguei, quando eles ligaram para mim, eu disse que tem assim internet, assim, pode andar, que não tenha problema, num contacto assim com o pessoal, de resto pode andar. E tem evitado contactar com pessoas? Isto assim, à distância,
Não coisa que estou agora com os senhores, não é? Estou aqui com o meu irmão, o meu genro veio um bocado aflito. Pronto, mas... E assim se vive, ou sobrevive, nesta estranha suspensão da normalidade. De resto... Hoje houve 6 doentes de Covid-19 que tiveram alta do Hospital de São João, no Porto, mas que não estão curados e que, por isso, continuarão a ser seguidos em casa. E registrou-se o segundo caso de recuperação efetiva. O primeiro foi ontem, após 2 testes negativos. Tratou-se do doente considerado o doente número 1 do foco infeccioso de Felgueiras e Lousada. É ao encontro dele que vamos agora em direto. Por razões de segurança e para que não haja dúvidas, vamos efetuar este direto com a distância de segurança recomendada pelas autoridades de saúde e o nosso repórter de imagem encontra-se a usar uma máscara neste momento. Casimiro Sousa, muito boa noite. É bom vê-lo aí, de saúde recuperada. Começava por lhe perguntar, durante os 13 dias que viveu com normalidade até ser verificado que estava infectado com o Covid-19, nunca se apercebeu que podia ser portador do vírus? Não, porque nunca tinha tido sintomas que revelassem essas coisas. E que sintomas é que sentiu então? É assim, eu só comecei a sentir sintomas fortes a partir de quarta-feira, porque os sintomas que eu senti no domingo à noite e a partir de segunda-feira, para mim não eram sintomas de vírus, não é? Que sintomas eram? Era como me dá todos os anos, a bem dizer todos os anos, uma gripe quando me dói a garganta e o corpo. É apenas o que eu tinha. Mas tinha ido a Milão. Não lhe pareceu que, dados os casos que existiam em Itália e as notícias consecutivas, que pudesse estar infectado? Sim, tinha ido a Milão eu e muita gente, não é? Mas nunca se tinha revelado sintomas em ninguém, não é? Nem em mim, nem em ninguém. Portanto, aqueles que o acusam de ser o portador da doença e do importador da doença para Portugal, responde com tranquilidade, para que eu percebo. Isso os que me acusam, os que me acusam ou que deixam de acusar, para mim passa-me ao lado. Porque se é verdade que fui eu que trouxe o vírus, que fui eu que apanhei o vírus, eu não fiz por querer, não é? Eu não fiz por querer. Agora, quem me acusam, deixem-nos acusar, digam o que quiserem. Eu quero é eu ficar bem, a minha família também que fique bem e ponto final. E todos os cuidados que teve até à entrada do hospital e testou positivo, as autoridades de saúde preservaram sempre a segurança a partir do momento em que foi declarado como um caso suspeito? Ou aconteceu algo de bizarro consigo? Mas desde que eu entrei no hospital, como na segunda-feira... Quando foi fazer os testes, nomeadamente, como é que foi fazer mal? Os testes? Quando foi fazer os testes, foi sozinho, foi acompanhado, foi na sua viatura, foi de ambulância, como é que foi? Fui só... Não, fui sozinho porque o médico de Felgueiras disse que eu tinha que ir para o Hospital São João no meu corpo. Foi assim que aconteceu. E eu então peguei na minha viatura e fui ao Hospital São João. E não sentiu que nesse momento continuou a contactar com pessoas que podia eventualmente estar a infectar? Não sei, acho que não. Mas acho que não, porque pessoas? eu não tinha sintomas. Estive com um médico. E não esteve protegido? Estive com um médico e estive com a minha esposa. Estive com um médico e estive com uma esposa que estive sempre. Não é? Eu nunca saí do lado dela, nós estivéssemos juntos. Só que é assim, eu quando tenho uma gripe, mas isso foi sempre desde que eu vivi com a minha esposa. Desde que eu tenho uma gripe, eu e a minha esposa, nós tentamos ter sempre cuidado em estar juntos, para não infectar um ao outro. Que eu sempre ouvi dizer que a gripe se pegam uns com os outros, não é? E neste momento já está completamente recuperado? É assim, as duas análises que eu fiz deu negativo. Não é? Mas sente-se bem? Não tem qualquer sintoma neste momento? Os médicos disseram... Não,
100% bem. E que cuidados é que ainda deve ter nos próximos dias? Tenho ali dias? a carta do hospital. Pronto, nos próximos dias eu tenho que me resguardar mais um pouco, não é? Lá dentro na mesma, ter cuidado para não estar muito próximo da minha família, mas posso vir até à sala com máscara, estar perto deles, retirado da aula de saúde, mas o resto está a correr tudo bem. Casimiro Sousa, obrigada por ter estado em direto neste 6 às 9. Desejo-lhe um rápido regresso à normalidade. Posso? Diga. Posso? Pode. Posso só mandar uma mensagem? Pode, sim, senhora. Se for rápido, pedia-lhe. É rápido, senhora. Quero mandar uma mensagem para o Departamento de Infecciosos do Hospital de São João, que cuidaram bem de mim e estão a cuidar bem dos outros, eu tenho a certeza, e que a minha família fique rápido como eu fiquei. Obrigado. Muito obrigada, Casimiro Sousa. Em direto, o primeiro recuperado do coronavírus deste surto em Felgueiras e Lousada. Em Felgueiras têm-se registado vários novos casos. Só ontem um empresário de calçado descobriu que está infectado. E na terça, 2 familiares do primeiro caso de infecção testaram também positivo e foram igualmente internadas. O problema é que as fábricas de calçado não foram encerradas. A ordem está a ser dada caso a caso e de acordo com a vontade de cada empresário. A incerteza e o medo tomaram conta dos cerca de 60 funcionários desta fábrica de calçado em Barrosas. Recebemos ontem essa informação, através da entidade patronal, que temos um caso positivo e as pessoas que contactaram com ela de perto, ou seja, nomes que provavelmente ela se lembrou, não sei, foram mencionados e essas pessoas foram postas hoje de quarentena. Mas há mais pessoas, porque essa pessoa percorria a fábrica, não estava só num sítio. Eu, na sexta-feira, estive em contacto com a pessoa que está infectada, neste caso. Não fui posto de quarentena, sou um doente que tem crónico. O senhor disse a alguém, olha que eu também estive? Sim, disse ao patrão que estive com essa pessoa. O que ele diz é que essa pessoa que está infectada disse alguns nomes, supostamente não se lembrou de todos, e neste momento é isso que nos está a revoltar. Revoltados também porque oficialmente as autoridades de saúde não falaram com eles. A informação de que havia uma funcionária infectada chegou por telefone. Trata-se de Rita, a afilhada de Sílvia Cunha e uma das convidadas de uma festa de família. Uma tia e a minha afilhada que estiveram cá connosco no aniversário do meu filho no dia 1, porque estavam com sintomas e foram fazer os testes. E elas começaram a apresentar sintomas quando? Elas começaram a ter sintomas a semana passada, na quarta-feira. Mas eu não sabia, eu só soube no sábado, quando estava em contacto com elas, a dizer que o Vítor tinha sido infectado. Os sintomas surgiram na quarta-feira, dia 4, mas mãe e filha continuaram a fazer a vida normal, a ir trabalhar. Só no sábado souberam que Sílvia e o marido estavam infectados. 3 dias depois, as autoridades de saúde conseguiram disponibilizar testes. O resultado positivo foi-lhes comunicado na passada quarta-feira. Nesse mesmo dia, foram internadas no Hospital de Braga. A mãe de Rita trabalha noutra fábrica, no concelho vizinho, em Lousada. Então a minha irmã teve uma festa na casa desse meu sobrinho, teve uma festa de anos, não é? Longe de imaginar que eles estavam contagiados. Ou seja, só nessa festa esteve uma pessoa infectada da Fegoflá, depois uma pessoa da Ferjor e uma da Desfile Incrível. Ninguém sabia, exatamente, ninguém sabia. 3 fábricas, o mesmo problema, diferentes abordagens. A Fegoflá está fechada desde quinta-feira passada por ordem da delegada de saúde, isto de acordo com o dono da empresa. A Desfile Incrível fechou por iniciativa dos donos, já a Ferjor, pelo menos até hoje, permanece aberta. A Administração Regional de Saúde do Norte esclarece que a Delegação de Saúde de Val de Sousa Norte nunca deu ordens para encerramento de empresas. Acrescenta ainda que... Em relação às empresas Fegoflá e Desfile Incrível em Lousada, todos os trabalhadores estão em isolamento profilático, dado que todos eram contactos próximos dos casos com Covid-19 diagnosticados em trabalhadores destas empresas. Na empresa Ferjor de Idens, em Felgueiras, e após a avaliação de risco, ficaram em isolamento apenas os trabalhadores que tinham contacto mais próximo com o caso de Covid-19. Não veio ninguém da Delegação de Saúde, não veio cá ninguém, nem delegado de saúde, nada.
nem dizer-nos, olha, vocês, seus colegas vão para a quarentena, vocês não, porque não estiver diretamente, vocês, nada. Então a decisão partiu de quem? A decisão partiu do delegado de saúde à partida, por telefone, para a entidade patronal. Me vou recusar a trabalhar porque posso ser despedido por justa causa, que não tenho justificação para faltar ao trabalho. Neste momento ando aqui, supostamente, a infectar mais pessoas. O 6 às 9 não conseguiu falar com os proprietários da Ferjor. Na Desfile Incrível, também há queixas da informação ter chegado num telefonema da delegada de saúde. Estava à espera que eles cá viessem para ver o que é que eu tenho que fazer, o que não tenho que fazer, que desinfecções é que tenho que fazer na fábrica, porque eu estive a limpar a fábrica toda, as máquinas, tudo com lexívia. Até tenho os dedos queimados. Tudo, porque ela não disse nem é preciso fazer isso, só disse. Deu-me o número, os contactos dos funcionários, foi a minha nora que deu, e eu disse, mas mando-os embora. Diz ela, isso é com vocês. Por isso, por decisão própria, mandaram todos os 28 funcionários para casa. Como para eu não ter esta semana de prejuízo, vou falar com eles, a ver se eles aceitam esta semana em férias, e depois ela descontado-me nas férias, em vez de gozarem as férias de verão 3 semanas, só gozam 2. Para o senhor não ter que pagar os salários? Senão, então fico com muito prejuízo. Porque já tem prejuízo com encomendas? Muito. Depois de o primeiro-ministro ter encerrado escolas, ter decretado estado de alerta no país, as fábricas em Felgueiras, onde surgiu o primeiro foco de infecção, não têm ordem para fechar. A decisão está a ser feita por iniciativa dos empresários, que têm bombardeado a associação que os representa com dúvidas. Sobretudo, querem saber se fecham as portas ou não. A competência não é nossa, a competência tem sempre de ser das autoridades de saúde competentes. Não pode ser a associação, por decreto, que decreta o encerramento das empresas, colocando em causa milhares de postos de trabalho e a competitividade de um setor que exporta, como disse há pouco, 98% da sua produção. O nosso bom senso, a pensar na humanidade toda, mandámos-os embora. E acho que Lousada tem que fazer isso mesmo. Lousada, Felgueiras, nós temos que parar para pensar nisto, porque isto é muito, muito grave. Muito obrigada. Nada. Muito grave, muito difícil, muito inédito. Para compreender melhor esta realidade, tenho comigo Paulo Paixão, é virologista. Boa noite, doutor. Muito obrigada por estar connosco esta noite. Estas empresas de calçado, sendo um foco de infecção, uma suspeita entre todos os habitantes desta região do Norte, deveriam ou não já ter sido encerradas? Sim, na minha opinião, sim, com a informação que temos. Claro que eu não tenho conhecimento, se entretanto já fizeram testes a todos os contatos. Se os fizeram são negativos, poderá não haver motivo para isso. Mas da forma como está a ser descrito, claramente que sim. Aliás, posso dizer que na nossa experiência, na nossa faculdade, mesmo sem nenhum caso, nós tivemos uma atitude muito mais proativa, no sentido de enviar as pessoas para casa, mesmo com situações que nem sequer, repito, havia sequer um caso de infecção. Portanto, com a informação que eu tenho, claramente que sim. Portanto, neste momento, e olhando para os episódios de contágio que aconteceram no foco de Felgueiras e Lousada, a forma como rapidamente se foram passando de familiares em familiares, de encontro em encontro, de festa em festa. Neste momento, na sua opinião, esta situação pode estar fora de controle? Eu não sei se estará fora de controle, porque, mais uma vez, o que eu acho que me parece que é fundamental é rastrear agora essa população. Portanto, fazer testes. Portanto, para mim, claramente, tem que se deixar esta ideia. Eu sou virologista, não sou epidemiologista, se calhar sou um bocadinho mais radical do que alguns dos meus colegas, mas, claramente, neste momento, temos que rastrear e perceber o que é que se passa, porque enquanto isso não se for feito, se é que já não foi feito, mas eu não tenho informação que tenha sido feito... Não, ainda não foi feito. Aliás, vários doentes garantem que os familiares estão em casa sem testes. Portanto, isso é fundamental. Haja testes para todos, vamos já ver a seguir, entretanto. Doutor, mas neste momento, vamos olhar para o cenário em Itália. Só hoje, nas últimas 24 horas, morreram 250 pessoas. Espanha, o cenário também está caótico. Olhando para a nossa curva, está em tudo muito semelhante à de Espanha e de Itália. O que é que nos pode tranquilizar e fazer acreditar que esta curva não vai ter o mesmo comportamento e que Portugal não vai ter daqui a algumas semanas também este número de mortes? Olha, vou-lhe dar um exemplo que eu conheço relativamente bem, que é o caso da Suíça. Portanto, como sabemos, a Suíça faz fronteira com o norte de Itália. É um local onde trabalham milhares de italianos que vão e vêm todos os dias, cruzavam a fronteira. Só agora, muito recentemente, é que deixaram de ir. A Suíça já tem alguns casos, mas não chega a 1000 casos e temos penso que já neste momento, cerca de 17 mil casos na Itália. Qual é a diferença? Os suíços começaram desde logo a aplicar medidas, se calhar impopulares, mas que os suíços aceitaram muito bem. Relembro, por exemplo, que eles cancelaram o Carnaval
quando começaram logo a aparecer os primeiros casos, e o carnaval no cantão Ticino, na Suíça, é um carnaval muito popular, que se estende durante várias semanas, cancelaram isso como outras medidas, como os jogos de hóquei, como o futebol, sem assistência, etc. Curiosamente, as escolas só mais recentemente é que foram fechadas, e penso que, apesar de tudo, não todas, mas tomaram logo essas medidas. E, portanto, nós temos centenas de casos ali, contra 15 mil, com uma fronteira virtual, porque ainda por cima só agora é que começou a ser relativamente fechada para a passagem de italianos. A diferença são as medidas restritivas que os Estados adotam ou não adotam. Sim, Neste caso, o Primeiro-Ministro só as comunicou ontem ao país. Ainda vamos a tempo. Sim, eu penso que sim. Já concordo inteiramente com estas medidas. É muito discutível se nós podemos dizer se as medidas foram tardias ou não. Eu acho que são as medidas certas. Se calhar também se aplicassem muito cedo, a população podia não reagir bem, podia até às vezes reagir de uma forma diferente. Ou seja, quando é muito restritivo, muitas vezes as pessoas podiam começar a cortar de outras formas e ter comportamentos. Basta lembrar-nos que o que aconteceu na praia ontem ou anteontem para vermos como é que as pessoas, em Carcavelos, portanto, como é que as pessoas podem reagir. Portanto, se é exatamente foi o dia certo, ou se podia ser uma semana antes, eu não sei responder. A pergunta que lhe faço é, estas pessoas foram para Milão, vieram de Milão, nenhum controle de temperatura à chegada ao aeroporto, quer de Lisboa, quer do Porto, e hoje, percebendo a disseminação rápida que houve da doença, nomeadamente no norte do país, nós perguntámos se houvesse e se tivesse havido a implementação da medida de cancelamento de viagens de e para a Itália, não apenas há 3 dias, mas há mais tempo, sim, eventualmente não estávamos aqui. Sim, concordo inteiramente. Eu posso falar só da nossa experiência, mais uma vez, da Faculdade de Ciências Médicas, porque nós começámos a receber alunos, mais ou menos quando foi a feira do calçado em Milão, começámos também a receber alunos de Milão, alunos de Erasmus portugueses. E aquilo que fizemos foi, os alunos que vinham, que tinham alguns sintomas, foram imediatamente colocados em quarentena, e os outros foram avisados ao mínimo sintoma para também serem colocados em quarentena. Mas rapidamente nós mudámos isso, e todos os que vinham de Milão, assintomáticos ou não, ficavam em quarentena. E inclusivamente, passado pouco tempo, mesmo de outros países europeus, mesmo não considerados de risco, e curiosamente, por exemplo, estou a dizer o exemplo da França, que hoje, já pelos vistos, já passa também a ser de risco, nós começámos a aplicar a mesma medida. Portanto, se é um exagero, provavelmente terá sido um exagero, mas eu acho que neste momento a mensagem é que é melhor ser exagerado sem do dúvida, que não. Sem já dúvida. Voltamos à conversa, mas este é um momento para lhe explicar que há crise epidemiológica, segue-se agora uma crise de logística. Já faltam equipamentos de proteção, não só nas farmácias, mas até para os profissionais de saúde. Isto depois de ter havido uma quebra drástica na produção na China, que é um dos maiores produtores destes equipamentos. Da China vêm também os testes que permitem diagnosticar a doença Covid-19. Só que neste momento os laboratórios já sentem a ruptura de estoque. Joaquim Teixeira é o rosto do cansaço. É a ele que, na zona norte do país, os hospitais ligam constantemente a pedir novos testes para análises de despistagem ao novo coronavírus. A ele cabe encomendá-los da China e assegurar que cheguem a Portugal. Descreve aquilo que chama de crise logística num mercado em ruptura de estoque. Os nossos fornecedores têm, digamos, pedidos de toda a parte e todos com um caráter de urgência, não é? Portanto, gerir todo este processo em que também existe problemas relacionados com a parte de transporte. Portanto, as companhias aéreas dedicadas ao transporte de mercadorias também estão em overbooking, digamos assim. As pessoas estão a trabalhar, eu diria, que 24 horas por dia. E isso, de facto, é um esforço, está a ser um esforço muito, muito grande. Há uma semana, os pedidos a este empresário do Porto começaram a aumentar. Portugal tinha acabado de detectar os primeiros casos de doentes com a Covid-19 no Hospital de São João, no Porto. Dias depois, o dono da empresa Bioportugal apanha um dos maiores sustos. Era uma encomenda que vinha da China, portanto, numa empresa que produz os testes para a detecção do Covid-19. Aconteceu que uma dessas encomendas, por azar, ficou perdida pelo caminho, o que nos criou realmente problemas adicionais. Tinham desaparecido 3.000 testes no aeroporto de Orly, em Paris. Está perdida há mais de cerca de 10 dias, sensivelmente, e que até à data de hoje ainda não a conseguiu localizar, não é? Qual foi o destino dessa caixa? Nós não sabemos, porque nós não temos qualquer forma de fazer o rastreio portanto, esse tipo de situações. Joaquim Teixeira deu como perdidas 30 caixas, também conhecidas por kits de rastreio, que serviriam para a detecção do vírus em 3.000 pessoas.
Nega um cenário de roubo premeditado, mas assume os problemas continuam. Tive todo o dia, hoje todo o dia de manhã, a resolver problemas, a contactar com a alfândega, no sentido de os sensibilizar de que iria receber hoje encomendas e que essas mesmas encomendas teriam que ter, ou deveriam ter, um tratamento especial em termos de desalfandegamento. Em Lisboa, a empresa Quilaban é líder de mercado na capital e especialista em testes de diagnóstico. Estão a gerir esta crise epidémica com 70% do pessoal a trabalhar de casa, dia e de noite. Trabalham para satisfazer os hospitais de referência como o Santa Maria e o Curri Cabral. Estes vídeos mostram o que aconteceu à meia da tarde. A chegada do bem mais precioso do momento. Meios de diagnóstico ao novo coronavírus. Mais do que pressionado, sinto-me tranquilo. Estamos todos numa situação completamente atípica, o que nos leva a que o nosso toque de segurança já tenha sido esgotado. Ainda ontem, à 1 da manhã, eu estava a falar para Xangai para me assegurar que a nossa encomenda ia chegar. De 5 mil? 5 mil. Números que ainda não são suficientes. Desde o começo desta epidemia na China, a procura por estes testes aumentou 20 vezes. Dr. Paulo Paixão, perante esta reportagem e perante o conhecimento que todos temos das incapacidades e insuficiências do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente que só há 600 camas ventiladas, quanto tempo mais é que Portugal pode resistir a um crescimento exponencial destes casos? Bom, eu não consigo responder com exatidão essa questão. Realmente a questão das camas é obviamente uma questão importante. Aliás, provavelmente será esse o motivo da diferença de mortalidade que nós vemos na Itália, que é substancialmente superior a outros países, como por exemplo a Alemanha. A Itália está a escolher, não é? Entre os que vivem e os que morrem porque não há camas ventiladas. Agora, relativamente aos testes de diagnóstico, fico um bocado preocupado com o que eu sei aqui. Não é a minha experiência para já, mas o grupo privado para o qual eu trabalho e para o hospital privado, começámos a fazer há pouco tempo e a procura desde aí tem sido exponencial. Portanto, a continuar assim e sabendo eu que os meus colegas, quer de hospitais públicos, quer privados ou laboratórios privados, estão a sentir o mesmo e com os prováveis problemas de produção, como a peça muito bem disse, eu acredito que isso poderá acontecer quase inevitavelmente mais cedo ou mais tarde. Portanto, é sem dúvida um dos principais problemas. Dr. Paulo Paixão, foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado. Agradeço-lhe a sua presença e os seus esclarecimentos, no momento em que Portugal precisa de toda a informação útil, sem alarmismos, mas naturalmente com muita consciência. Da minha parte é tudo, foi o 6 às 9. Desejo que se proteja, porque cuidar-se neste momento é cuidar de todos nós. Boa noite, bom fim de semana.